duas ou mais variáveis, tá? Máximos e mínimos. Agora, observe uma coisa, gente. Quando nós falamos em máximos e mínimos, o objetivo central disso aqui é buscar os valores máximo e mínimo de uma função ativa num determinado domínio, certo? Mas por que disso? Por que disso? Vocês têm ideia? Qual que é o interesse de você encontrar o valor máximo de uma função? Ou qual que é o interesse de você encontrar o valor mínimo de uma função? Existem funções que modelam situações reais. Por exemplo, o lucro de uma empresa pode ser modelado por uma função de duas variáveis, não é? E sob determinadas condições, você pode estar interessado em avaliar o lucro máximo que você tem, sujeito a algumas condições, tá? E avaliar o lucro máximo é exatamente procurar o valor máximo da função lucro, tá? Por exemplo, você poderia modelar uma função custo, sendo uma função de duas variáveis, certo? O custo para se produzir determinado objeto, certo? Então, o custo seria uma função de duas variáveis. O que é interessante fazer com o custo? Minimizar, não é? Minimizar custos. Então, neste contexto, o que nós faríamos? Nós buscaríamos o mínimo da função custo, tá? Então, a parte de máximos e mínimos tem diversas aplicações, em diversas áreas do conhecimento, tá? Mas o que a gente pretende fazer aqui é análogo ao que nós fizemos com funções de uma variável, tá? É análogo. Agora, observe uma coisa. Observe uma coisa. Para funções de uma variável, considere uma função de comportamento dela seja este daqui. Ó. Este é um comportamento. Eu posso dizer que este ponto, eu vou chamar de x1, qual o valor máximo que essa função atinge? Posso dizer isso? Depende, né? Depende do que eu estou definindo como máximo. Este ponto aqui, ó, que eu vou chamar de x2, intuitivamente ele é o valor maior que a função assume, não é? Ó. E o que ele ultrapassa aí, não é verdade? O f de x2. Só que veja bem, e aqui o f de x1. Este ponto aqui, vocês viram no cálculo 1, este ponto, ele também é máximo. Só que ele é um máximo que a gente chama de máximo local. Por que ele é local? Numa certa vizinhança desse ponto, é ele que domina, não é? Numa certa vizinhança, ele é o valor máximo que a função atinge, dentro desse intervalinho. Só que se você olhar globalmente, se você olhar em todo o domínio da função, qual que é o maior valor que ela assume? Ela assume x2, não é? Então, este ponto aqui, ó, ele é chamado de ponto de máximo absoluto. Vocês já viram isso no cálculo 1. E este ponto é chamado de quê? Ponto de máximo local. Por que local? Porque este ponto só é máximo numa vizinhança. Ok? Numa certa vizinhança deste ponto. Agora, este daqui é global, ele é absoluto. Tá? Observe uma outra coisa. Este valor aqui, ó, ele é chamado de valor máximo. Valor máximo. Aqui no caso, valor máximo absoluto. E este daqui é chamado de valor máximo local. Ou seja, existe uma diferença entre ponto de máximo e
valor máximo. O ponto de máximo é o que estaria na reta x. E o valor máximo é o que está na reta y. Tudo bem? Exemplo. Você poderia ter quanto que eu devo produzir para que o lucro seja máximo. Então, quanto que eu devo produzir? Seria o ponto de máximo. Para que o lucro seja máximo. O lucro máximo é o valor máximo da função. Tá? Mas tudo isso a gente vai fazer agora no contexto de funções de duas variáveis. Tá? Então, as definições, elas são extremamente parecidas com o que nós vimos no curso 1. Tá? Então, eu vou começar considerando uma função f, um domínio A, então um subconjunto plano, um valores em R, ok? Função de duas variáveis, tá? E vou escolher um ponto no domínio. Vou escolher um ponto x0, y0 no domínio A. Tudo bem? Observe o seguinte. Geometricamente, está se passando aqui o seguinte. Vamos supor, mas bem pensando no seguinte, ó. Vamos supor que o gráfico da f tenha este formato. Ok? Isso aí é o gráfico da f. E aqui está o ponto x0 e y0. Tudo bem? E consequentemente, quem que é esse valor aqui? F de x0 e y0. Ok, gente? Então, quando que este ponto é chamado ponto de mínimo da função? Quando que é chamado de ponto de mínimo? Então, primeiro, isso aqui é uma definição. O ponto x0 e y0 em A é um ponto do domínio da função. Ok? É dito um ponto de mínimo, de f. Se acontecer o que, gente? O que tem que acontecer? Olha só. Se for possível você arrumar uma bolinha em torno deste ponto, tá? Se existir uma bola aberta de raio delta, digamos, né? Então o ponto é dito ponto de mínimo de f se existe uma bola de centro no ponto x0 e y0 e raio delta, tá? De tal forma que, preste bem atenção na definição, ó, escolha outro ponto dentro da bola, escolha outro. Eu escolho, por exemplo, um ponto aqui, ó, este ponto que eu estou escolhendo é XY, olha aqui, este ponto é XY, e consequentemente a imagem dele aqui é o quê? F de XY. Se este valor é o valor mínimo, qualquer outro ponto que eu escolher dentro dessa bola, a imagem dele pela função é maior do que este valor, não é? Porque se eu estou afirmando que este daqui é mínimo, qualquer outro ponto que eu pegar aqui na vizinhança desse ponto, o f de x está acima dele, não é verdade? Então, o ponto x0 e y0 é um ponto de mínimo se existe essa bola, de tal forma que f de x0 e y0 é sempre menor do que ou igual a f de xy. Ó, para qualquer que seja xy que eu tome onde? Na bola
de centro x0, y0 e raio delta. Agora, observe uma coisa. Aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa extremamente importante. Olha, existe uma sutileza. Existe uma sutileza aqui que eu não sei se vocês perceberam. Quando eu falo que o ponto é um mínimo, gente, falta uma coisa aqui, ó. É dito um ponto de mínimo local. Tá? Só um minutinho. É um ponto de mínimo local. Desculpa, viu, gente? Ó, é um ponto de mínimo local. Se existe uma bola, tal, acontece isso. Agora, observe uma coisa. Pode acontecer que fora dessa bola, ele deixa de ser mínimo. É a mesma coisa, é análogo ao que acontece aqui, ó. Este ponto aqui, ó, x0, é um mínimo local. Por quê? Porque existe uma vizinhança aqui, ó, dele, que faz com que ele seja o menor valor que a função assume neste intervalo. Mas, se você expande muito este intervalo, você pode encontrar este ponto aqui, ó. E este ponto, ele é mínimo o quê? Absoluto. Não é verdade? Então, geralmente, este raio da bola é pequeno. É uma vizinhança, certo? É uma vizinhança. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que próximo desse ponto, isso aqui acontece. Mas só acontece quando eu tomo pontos nesta bola. Ok? Só acontece quando eu tomo pontos nessa bola com delta suficientemente pequeno. Tá? Agora, de maneira análoga, vem outra definição. Qual que é a outra definição? O que seria um ponto de máximo local? É a mesma coisa, não é? Só que eu vou inverter o sinal aqui, tá? Então, observe bem, geometricamente, alguma dúvida aí, gente? Oi. Absoluto? Vai. Só que isso aí é um assunto das próximas aulas. Aí vamos focar hoje só no caso local. É porque o absoluto, a ideia é aquilo que eu te falei. O absoluto, ele governa em todo o domínio. Ele é o maior de todos. Tá? Observa o seguinte aqui. Vamos considerar essa ilustração aqui, ó. Pega o ponto x0 e y0, ó. Ok? Imagina uma bola centrada nele. Ok? Então, como é que fica a definição? Exatamente igual. Aí, ó, então, o ponto, segundo, ponto x0, y0 em A é dito em ponto de máximo local de F se existe o quê? Mesma coisa, né? Se existe uma bola, né? Se existe uma bola de centro no ponto x0, y0 e raio delta, uma bola aberta, não é? Tal que o que tem que acontecer aqui, gente? O que tem que acontecer? Qualquer outro ponto que eu pegar nessa bola, olha o que acontece. Eu pego um outro ponto aqui. Ó, pego outro ponto aqui. Aí, eu peguei este ponto. Este daqui é quem? O XY. Aqui está a imagem dele. A imagem dele é quem? F de XY. Qualquer outro ponto que eu pegue na bola, a imagem dele é o que do F de x0 y0? Menor, não é? Então, tal que
f de x0, y0 vai ser o quê? Maior do que ou igual a f de xy para qualquer que seja xy que eu tome dentro dessa bola. Agora, observe o seguinte, ou seja, a definição é inteiramente análoga ao caso anterior, não é? Inteiramente análoga. Observe o seguinte, quando nós falamos em ponto de máximo local ou de mínimo local, nós estamos falando de extremos locais. Então, o que significa a expressão extremos locais? Pode ser tanto um ponto de máximo local, quanto um ponto de mínimo local. Isso é muito importante, tá? Então, se, uma observação, se x0 e y0 atender a definição I ou a definição 2I, este ponto é chamado de extremo local. Então, preste bem atenção nisso aqui, gente. Olha, não tem como a gente avançar se vocês não sabem essas coisas. O que é um extremo local? Um extremo local pode ser tanto um ponto de máximo local como um ponto de mínimo local. Tá certo? Mas, novamente, eu vou chamar a atenção para uma coisa. Ó. Este ponto x0 e y0 é chamado de ponto de máximo local. E esse valor aqui é chamado de valor máximo. Tá? Então, existe uma diferença. Aqui está o ponto e aqui está quem? O valor. Tá certo? Isso daqui é chamado de valor máximo local. Então, o número real f de x0 e y0 é chamado de valor mínimo ou máximo local. Está claro isso aqui, gente? São só duas definições, tá? Só que é importante a gente perceber o seguinte: nós estamos estudando extremos locais. Esse é o primeiro passo. Nós estamos estudando extremos locais. Depois, futuramente, nós vamos estudar extremos absolutos. Tá? Que é a pergunta que a Patrícia fez. Depois, o segundo passo é estudar extremos absolutos. Tudo bem? Agora, observe o seguinte. Uma observação. Dada uma função de duas variáveis, peça que f seja de classe C1 em A. O que significa isso aqui? O que significa isso? Pedir que a função seja de classe C1 em A. Significa que ela tem derivadas contínuas no domínio. Certo? Além disso, vamos considerar aqui um ponto. Então, vou fazer o seguinte. Primeiro, tome uma função definida em A e que seja de classe C1. Ok? Segundo, tome um ponto em A. Tá?
extremo local. Extremo local de f. O que significa isso que eu escrevi? Pense em uma função que tem derivadas contínuas e, por outro lado, você escolhe um ponto no domínio da função que é ou máximo ou mínimo, certo? É isso que está escrito ali. Pode ser esta configuração ou essa. Se essas duas coisas acontecem, então o gradiente de f do ponto x0 y0 é zero. Então, de novo, olha só. Todo extremo local anula as derivadas parciais da função. Se uma função é de classe C1 e tem extremo local em um ponto, então este ponto anula o gradiente da função. Mas não vale a recíproca. Não vale. O que seria a recíproca? Vamos pensar nisso. O que seria a recíproca? A recíproca é dizer o seguinte: se o gradiente se anula, então o ponto é extremo local. Não vale. Isso não vale. Tá? Se alguém quer calçar, está bem abafado, né? Está só meio quente aqui. Então, observe o seguinte: por que não vale a recíproca? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: eu vou pensar a versão disso aqui para funções de uma variável. Que função é essa? Vocês conhecem? Que função é essa? Hein? Todo mundo conhece. Que função que é? X quadrado. Y igual a x quadrado. Ela tem um extremo? Tem. Esse ponto aqui é ponto do quê? De mínimo. Então, x igual a zero é mínimo. Ponto mínimo. Tudo bem? Agora, observe o seguinte. Ela tem um extremo. Vou calcular a derivada dessa função. Qual que é a derivada dela? 2x. Se eu substituir o extremo na derivada, quanto dá? Dá zero. Ou seja, se o ponto é máximo ou mínimo, ele automaticamente anula a derivada primeiro. Ok? É o que eu estou dizendo. Se o ponto é um extremo, anular o gradiente é anular a derivada com respeito a x e com respeito a quem? A y. Não é? Muito bem. Mas observe o seguinte: por que não vale a recíproca? Por quê? Pense nessa função aqui. Pense nessa função. Isso aqui é um exemplo muito importante. X ao cubo. Ok? Este ponto aqui, ele não é nem máximo nem o quê? Nem mínimo. Mas derive dele. Quanto dá a derivada desse ponto? Dá zero. Olha só. Este ponto anulou a derivada, mas não é extremo. Perceberam isso? Ele anula a derivada, mas não é extremo. Tá? Então, não vale a recíproca deste resultado. Tá? Se a função é de classe C1 e um ponto é extremo local, então automaticamente o gradiente se anula. Tá? Agora, quando nós pegamos um ponto, veja bem, que anula o gradiente, lembrete, quem é o gradiente de f no ponto x0 y0? O gradiente é a derivada com respeito a x, calculada neste ponto, derivada de f com respeito a y, calculada neste ponto. O gradiente é um vetor de R2 aqui no caso, não é? Para funções de 3 variáveis, o gradiente é um vetor de R3 assim, tá?
Agora, se um ponto anula o gradiente, este ponto é muito importante. Ele é chamado de ponto crítico da função. Tá? Então, neste caso aqui, ó, neste caso, o ponto, se x0, y0 é tal que o gradiente de f neste ponto é o vetor nulo, então x0, y0 é um ponto crítico. Um ponto crítico de f. Então, um ponto crítico é um ponto que anula o gradiente da função. Tá? Esse conceito é decisivo no curso de cálculo. Tá? Agora, observe o seguinte. Observe o seguinte. Pontos críticos são candidatos a serem extremos. Quando eu digo que são candidatos a serem extremos, eles podem ser pontos de máximo, pontos de mínimo, ou não pode ser nem máximo nem mínimo. Tá? Então, um ponto crítico que não é nem máximo nem mínimo é chamado de ponto de célula. Tá? Ponto crítico x0, y0, que não é um extremo local, é chamado de ponto de célula. Ponto de célula. Veja, uma definição que vocês não podem esquecer. Então, o que é um ponto de célula? É um ponto crítico que não é extremo, que não é nem máximo e nem mínimo. Ok? Agora, como que nós calculamos, como que nós obtemos os pontos críticos de uma função? Isso é uma pergunta natural que surge aqui. Considere, vou começar com um caso bem simples aqui. Ó. Considere a função f de xy dada por x² mais y². Aí. Tá? Como é que eu encontro os pontos críticos dessa função? Por definição, os pontos críticos são os pontos que anulam o gradiente dessa função. Então eu preciso encontrar a derivada com respeito a x e a derivada com respeito a y. Tá? Mas a derivada de f com respeito a x é 2x e a derivada de f com respeito a y é 2y. E agora eu tenho que resolver um sistema. Por quê? Porque, por definição, o ponto crítico é o ponto que anula as duas derivadas, ou seja, que anula o gradiente. Mas observe uma coisa, esse sistema é muito fácil de resolver. Qual que é a única solução desse sistema? 0 e 0. 2x igual a 0, x é 0. 2y igual a 0, y é 0. Então essa função tem um único ponto crítico. Tá? Então, ponto crítico é 0, 0. Agora, observe uma coisa. Isso daqui é um candidato a ser um extremo local. Ele pode ser um máximo ou pode ser um mínimo, ou não pode ser nada. Tá? Quando ele não é nem máximo nem mínimo, ele é chamado de quê? Ponto de célula. Tá certo? A gente já sabe, olha só, geometricamente nós já sabemos o que é esse ponto. Como é que é o comportamento dessa função? Para essa daqui nós sabemos. Como é que é o comportamento dessa função? Como é que é o gráfico dessa função? Um paraboloide.
Não é? Nós já vimos na geometria analítica. Ó, isso é um paraboloide. Tá? Onde está o ponto crítico? Tá aqui. Neste caso, nós sabemos que ele é um ponto de mínimo local. Tá? Ele é um ponto de mínimo local. Mas depois a gente vê. A ideia aqui é o seguinte: obter os pontos críticos de uma função e em seguida classificá-los. O que seria classificá-los? Dizer o seguinte: este é máximo, este é mínimo, este é ponto de célula e assim por diante. Tá? Então, o primeiro passo é obter os pontos críticos. Tá? Vamos ver uma outra situação. Essa função aqui, 4x, exemplo 8. fxy, 4xy quadrado, menos 2x quadrado y, menos x quadrado. Nós estamos interessados em obter os pontos críticos dessa função. Então, a primeira coisa, derivada parcial de f com respeito a x num ponto qualquer. Como é que fica a derivada com respeito a x? 4y quadrado menos 4xy menos 1. Aí, essa é a derivada com respeito a x. Tá? E agora eu encontro a derivada com respeito a y. Derivada com respeito a y é o quê? 8xy menos 2x quadrado. Pronto. E agora nós temos que resolver um sistema formado por essas duas equações. Aí. Tem que resolver esse sistema. Ok? A solução deste sistema, o que fornece? Os pontos críticos da função. Tá? Mas observe uma coisa. Na primeira equação, eu posso escrever esse sistema da seguinte forma, de uma forma equivalente. Ó, na primeira equação, eu posso fazer o seguinte: posso colocar 4y em evidência. Então fica 4y multiplica y menos x igual a 1. Tá certo que eu fiz, gente? Tá? E aqui eu posso colocar quem em evidência? 2x. 2x multiplica. Aqui como é que fica? 4y, né? Menos x igual a 0. Pronto. Agora observe o seguinte, tá certo, gente? Esse símbolo aqui significa que este sistema é equivalente a este, tem a mesma solução. Tá? Eu vou começar da segunda equação, que é mais fácil. Da segunda equação a gente tem que 2x é igual a 0. Não é? Você tem um produto nulo, então daqui eu tenho duas equações. 2x é 0, então x é 0. Ok? Então daqui x é 0. Mas por outro lado, 4y menos x também tem que ser quanto? Tem que ser 0. Tá? Então, o que acarreta que x tem que ser igual a quem? 4y. O que eu faço agora? Eu substituo na primeira equação. Então eu trago x igual a 0 aqui. Então, o que nós vamos ter? Ó, substituindo x igual a 0 aqui, como é que fica? Ó,
x igual a zero, a primeira equação, então vai ficar 4y ao quadrado igual a quanto? Igual a 1. Ok? Então daqui, y ao quadrado é 1 quarto, y é mais ou menos raiz de 1 quarto, que é meio. Então, y é mais ou menos meio. Então, para o valor x igual a zero, eu tenho quantos valores de y? 2. Agora, o que eu tenho que fazer? Substituir x por quem? Por 4y. Então, aqui vai ficar para x igual a 4y, como é que fica? 4y multiplica y menos 4y. Tem que ser 0. Então, pode ir, desculpa. Substituir errado. Substitua aqui. Y menos 4y igual a menos 3y vezes 4 vezes 4y. Ok? Então dá menos 12y ao quadrado igual a 1. Tá certo o que eu fiz? Agora, observe o seguinte. Posso multiplicar aqui por menos 1. Eu vou ter isso. Não preciso nem avançar. Por quê? Ou seja, y ao quadrado é igual a menos 1 sobre 12. Existe algum número real cujo quadrado seja negativo? Então, para essa configuração eu não tenho solução. Tá? Não tenho ponto crítico. Moral da história. Quais são os pontos críticos? Para x igual a zero, agora a gente lista todos os pontos críticos. Para x igual a zero, eu tenho dois valores de y. Então vai ser 0 e menos meio. E qual que é o outro valor? 0 e mais meio. Agora, observe uma coisa. Se eu substituir qualquer um desses pontos neste sistema, eu anulo as duas equações simultaneamente. Observe o seguinte. Para este ponto aqui, coloque x igual a 0 e y igual a meio. Olha aqui. Para x igual a 0, anula aqui. Y igual a meio. Meio ao quadrado dá 1 quarto. Vezes 4 dá 1. E menos 1 dá 0. Mas tem que anular a segunda também. Para x igual a 0, anula aqui e anula aqui. Porque, por definição, o ponto é crítico quando ele anula o gradiente da função. Se ele anula o gradiente, o ponto é crítico. Tudo bem? Então aqui, gente, observe uma coisa. Esse primeiro exemplo, nós temos um caso de uma função que tem muito ponto crítico. Mas isso nem sempre acontece. Tá? Já essa função aqui tem 2 pontos críticos. Aí aqui surge uma pergunta natural. Este cara é um ponto de máximo? Este é um ponto de mínimo? O que ele é? Esse é o próximo passo. Tá? Primeiro, nós aprendemos a obter os pontos críticos. E a gente precisa ter em mente uma coisa. Estes pontos são candidatos a serem extremos, a serem máximo. Tá? São candidatos. Por que eu digo que eles são candidatos? Porque, veja bem, você tem aqui um ponto que não é extremo, é chamado ponto de célula. Tá? Então, precisa tomar cuidado com isso daí. Vamos ver o outro caso. Dúvidas? Oi.
você substitui um de cada vez. Para x igual, porque o que eu estou fazendo é isolando a segunda equação e substituindo a primeira. Então, quando eu substituo x igual a zero aqui, ó, eu não tenho, essa expressão passa a depender apenas de x. Tá? Então, o que você faz numa equação, você substitui na outra. Então, mas na primeira eu não ia fazer x igual a zero e depois x. Aí, isso, para x igual a zero, aí eu encontrei dois valores de y. Aí eu tenho que fazer para este também. Aí eu também tenho que usar x igual a zero e x. Não, só x igual a 4y. Então na primeira eu só uso o primeiro que eu achei. Cada restrição aqui você substitui um de cada vez. Então eu achei que tinha que substituir, por exemplo, na primeira. Simultaneamente? Não. Um de cada vez. Tá? Vamos ver outro caso. Fácil, né? Olha, terceiro. Considere a função f de xy definida por x quadrado menos y quadrado exponencial de menos x quadrado mais y quadrado sobre 2. Aí. Nós queremos os pontos críticos dessa função. Então, o que nós temos que fazer? Achar a primeira e a segunda derivada, não é? Ou seja, em outras palavras, encontrar o gradiente dessa função. Tá? Mas observe o seguinte. Como que eu encontro a derivada com respeito a x? O que vocês acham? Que regra que eu tenho que usar? Pronto. Então, a derivada de f com respeito a x, calculada num ponto qualquer, derivada da primeira vezes a segunda, 2x multiplica a exponencial de menos x quadrado mais y quadrado sobre 2, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Como é que fica a derivada da segunda com respeito a x? É ela mesma vezes a derivada do expoente em relação a x. Só que a hora que eu for derivar o expoente aqui, ó, dá menos 2x sobre 2, dá menos x. Enxergaram? Então eu vou ter que multiplicar aqui por quanto? Por menos x. Ó, então vai ficar menos x, x quadrado menos y quadrado, exponencial de menos x quadrado mais y quadrado sobre 2. Enxergaram, gente? Não? Vamos lá, ó. Derivada da primeira vezes a segunda. Ok? Mais, ó, a derivada da primeira vezes a segunda. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Como é que fica a derivada da segunda? É ela mesma. É ela mesma. Vezes a derivada do expoente. Regra da cadeia. Estou derivando fora e multiplicando pela derivada de dentro. Vezes a derivada do expoente com respeito a x. Quanto que dá? Menos 2x sobre 2, que é menos x. Aí esse menos x eu escrevi ele aqui. Enxergaram, cara? Tá. Só que observe outra coisa. Existe um fator comum aqui, não existe? Quem que é o fator comum? A exponencial. Não é? Na verdade tem um x aqui também, né? Então, quem que é fator comum? X exponencial de menos x quadrado mais y quadrado sobre 2, que multiplica. Primeiro multiplica quem? Isso, 2 menos esse x eu já coloquei aqui. X quadrado. Isso, x quadrado menos y quadrado. Aí.
para y. Tá? Então, a derivada de f, vou respeitar y, calculada num ponto qualquer. Derivada da primeira, menos 2y, vezes a segunda. Mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Quanto dá a derivada da segunda? Dá ela mesma. Dá ela mesma. Só que eu tenho que derivar o expoente. Quanto dá a derivada do expoente? Menos 2y sobre 2, que dá menos y. Aí esse menos y eu vou colocar ele aqui, igual eu fiz com menos x. Ó. Enxergaram, gente? Novamente, quem que é fator comum aqui? O y vezes a exponencial. Isso, aqui também é menos, porque é a derivada deste termo aqui com respeito a isso. Então vamos fazer o seguinte. Então vai ficar menos y exponencial de menos x quadrado mais y quadrado sobre 2. Primeiro multiplica quem? Multiplica 2. Muito bem. Mais, depois multiplica quem? X quadrado menos y quadrado. X quadrado, porque este menos y já está aqui. X quadrado menos y quadrado. Pronto. Tá certo? Agora, observe uma coisa. O sistema que nós temos que resolver, vocês vão falar, poxa, mas o sistema é muito complicado, porque você tem que igualar isso a zero e isso a zero. Mas o sistema não é complicado por uma razão. Eu vou justificar. Isso aqui é um produto. Faz bem atenção nisso. Ó, isso aqui é uma multiplicação. Quando que essa multiplicação é zero? Quando um dos fatores for zero. Ok? Um deles for zero. Então, acontece o seguinte. Se eu olho para este fator, este fator, a exponencial nunca se anula. Uma potência não se anula. Mas aqui pode se anular. Para qual valor? Zero. Então o valor que anula este fator é quem? É zero. O valor que anula o outro fator, eu tenho que igualar a zero. Certo? Então, levando em conta esse fato, a gente vai recair num sistema mais fácil. Tá? Observe o seguinte. Alguma dúvida aí? Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo esse x aqui, ó? Ao invés de eu colocar ele antes da exponencial, eu vou colocar ele aqui, por uma razão. Ó. Deixa eu ver aqui. Tá vendo esse y? Eu ponho ele aqui. Tá, agora observe o seguinte. Ó, observe o seguinte. A exponencial se anula? Não. A exponencial não se anula. Como eu quero anular este fator, então tudo isso aqui tem que ser quanto? Zero. Mesmo raciocínio aqui, ó. Isso aqui se anula? Não. Para eu anular este fator, quem tem que ser zero? O que está aqui dentro. Então, como é que fica o sistema que eu tenho que resolver? Esse raciocínio nós vamos usar muito, gente. Sempre que a gente tiver a presença da exponencial, tá? Nós vamos usar muito esse raciocínio. Então, com isso, o sistema que nós temos é o seguinte. Como é que é a primeira equação? X que multiplica 2 menos x quadrado menos y quadrado igual a zero. Como é que fica a outra equação? Y que multiplica 2 mais
x quadrado mais y quadrado menos igual a zero. Aí. O sistema que eu tenho que resolver é mais fácil, né? Ficou bem mais fácil. Mas por que razão? Ó, de novo, por que razão? Poderia aqui, ó, esse menos aqui, ó, se você estiver incomodado, se alguém ficou incomodado com ele, eu poderia incorporar ele aqui. Não tem problema nenhum. Fazer isso aqui, ó. Menos 2. Aqui o sinal tá? Era mais, aqui fica o quê? Menos. Não tem problema nenhum fazer isso. Tá? Agora, como é que eu resolvo esse sistema? Aí eu coloquei fora para depois mudar. Tá? Como é que eu resolvo esse sistema? Posso isolar uma variável numa equação e substituir na outra. O que está mais fácil isolar aqui? Isso aqui é uma multiplicação, ela tem que ser zero. Então, um dos fatores tem que ser zero. Então, começo com o mais fácil. Então, daqui eu tiro que y é zero. Se y é zero, eu substituo na primeira. Então, vamos fazer assim só por uma questão de ordem. Vamos chamar isso aqui de equação 1, isso aqui de equação 2. Tá? Então, de 2 segue que y é zero. Tá claro isso? Daqui eu tirei que y é zero. Agora eu substituo na primeira. Substituindo y igual a zero em 1, temos. Como é que fica? Como é que fica? Coloco y igual a zero aqui, ó. Então vai ficar x que multiplica 2 menos x quadrado igual a zero. Aí. Entendeu? De novo, produto nulo. Este é zero e este é zero. Então daqui eu tiro que x é zero. Quando eu igualo isso aqui a zero, como é que fica? Igualo isso aqui a zero, como é que fica? Fica x quadrado igual a 2. X é igual a quem? Mais ou menos raiz de 2. Então, observe o seguinte. Para y igual a zero, eu tenho quantos pontos? Tem 3 valores de x. 3 valores para x. Só que, o que nós fizemos aqui? Eu vou fazer uma pausa aqui, que eu quero que vocês façam uma recapitulação. O que nós fizemos? Tem como achar mais algum ponto crítico ou não? Oi. Mas aí eu não vou usar a diferencial, eu vou esquecer ela para trás? Sim, por que razão? Olha só. Por quê? Porque você quer anular este valor. A exponencial, isso aqui é um produto. Quando você quer anular a vezes b igual a zero, um dos dois tem que ser zero. Mas a exponencial nunca vai ser zero. Então eu me preocupo só com isso. Tudo bem? Como isso tem que ser zero, a exponencial não vai dar zero, só um termo vai dar zero? Isso. Aí, por essa razão, que eu trabalho só com este termo e só com este. Então, mas aí você tem que achar que um termo vai dar zero. Mas aí você não tem que pensar que a equação inteira tem que dar zero? Não, então, aí veja bem, pessoal. Aí eu caio num sistema mais fácil, que é este daqui. Não tem a presença das exponenciais. Mas aí o que você faz com a exponencial? Você só tirou os dois termos e ficou Não, por essa razão que eu acabei de dizer. Ó, isso aqui é um número, isso aqui é um outro. Se você quer que este produto seja zero, um deles tem que ser zero. Só que isso aqui nunca vai ser zero. Então, aonde que eu tenho que focar? Isso aqui tem que ser zero. Tudo bem? Gente, e agora? Olha só. Daqui eu tiro que y é zero e levo para primeiro. Mas agora tem uma outra tarefa para a gente. Uma outra tarefa. Qual que é a outra tarefa?
Eu posso da primeira tirar que x é 0 e levar na segunda. Não é verdade? Que as continhas que vocês faziam quando eram criança. Então, olha só. Então, de 1 segue que x é 0. Ó, x é 0. Certo? Agora, substituindo x0 na segunda equação, olha lá, substituindo x igual a 0 em 2, temos. Estou fazendo assim, bem escrito, para depois vocês não se perderem na hora de estudar. Então, trago x0, como é que fica? Fica y, que multiplica, menos 2, mais y ao quadrado, igual a quem? 0. Coloquei de sinal aqui, ó. Coloquei de sinal. Muito bem. Oi. Essa parte do sinal, fica de novo? Eu vou compartilhar de novo. Aqui é porque este menos aqui, ó. Eu coloquei todo mundo. Tá? Bom, gente, o que eu tiro daqui dessa equação? Parece que ela está errada. Ali é menos coisas. Não, então, ó. Menos 2. Aí coloquei aqui, ó. Certo? Não, agora que eu tirei do parênteses. Ó, menos 2, esse é 0, menos e menos mais. Tudo bem? Daqui nós tiramos que y é 0, ou, são iguais, isso aqui é 0, como é que fica? Y igual mais ou menos a x. Tá, agora a gente tem que reunir todo mundo. Então, pontos críticos. Pontos críticos. Observe o seguinte. Quando este y igual a 0, eu tive 3 valores para x. Não é verdade? Então, vamos começar com este. Vou começar com este daqui. Então, olha aqui, ó. Para y igual a 0, eu obtive 0 para x. É um ponto crítico. Quem mais? Para y igual a 0, eu obtive 2 valores para x. Então, menos raiz de 2 e 0, mais raiz de 2 e 0. Tá, naquela configuração terminou. Agora eu tenho que vir para essa. Quando x é 0, y também é 0. Então está repetido. Certo? Agora x0 e o y, 2 valores. Então 0 e raiz de 2, e menos raiz de 2, né? E 0 e mais raiz de 2. Observe o seguinte. Aumentou drasticamente a quantidade de pontos críticos. Então essa função, ela tem 5 pontos críticos. O que, duas coisas que a gente precisa ressaltar. Fazendo simplesmente isso aqui, eu consigo chegar e falar assim, esse cara é máximo, esse é mínimo? Não. A gente não tem condições para fazer isso. A única coisa que nós sabemos é que todos eles são fortíssimos candidatos a serem extremos. Pode ser que algum deles aqui não seja nem máximo nem mínimo. Aí ele é chamado de ponto de certo. Tá certo? Depois a gente vai ver geometricamente como é que é um ponto de certo. Tá? Outra coisa que eu preciso enfatizar. Qualquer um desses pontos anula o gradiente da função. Ah, mas eu quero verificar isso, por exemplo.
Você pega o 0 e 0, anula as duas. Agora pega, por exemplo, este daqui. Este o y é 0. O x é raiz de 2. Então, quando o y é 0, beleza, anulou tudo. Mas quando o x é raiz de 2, põe raiz de 2 aqui. E o y é 0. Aqui dá raiz de 2 ao quadrado, dá raiz de 4, que é 2. 2 menos 2, 0. 0 vezes qualquer coisa aqui, 0. Então, qualquer um desses pontos anula as duas equações. Em outras palavras, anula o gradiente. Tá? Agora, de novo, foi a preocupação da gente. Por que eu desprezei as exponenciais aí? Né? Observe bem isso aqui. Eu vou voltar a falar disso aqui, que é algo que... Isso daqui vai estar na lista de exercício a todo mundo. Tá? Você pega um produto de números reais. A e B são números reais. Quando que este produto é 0? Quando um dos números for 0. Ou A é 0, ou B é 0. Aí, exemplo, você pega isso daqui, ó. X quadrado, x menos y, exponencial de x quadrado mais y quadrado, que é isso aqui, 0. Isso aqui é um produto. Esse aqui é o meu A, esse aqui é quem? Meu B. É possível que o B seja 0? Não, porque é um exponencial. A exponencial não se anula. Vocês fizeram o curso. A exponencial não se anula. Então, eu tenho que depositar toda a minha esperança nisso daqui agora. É este que tem que se anular, não é verdade? Se ele não se anular, você pode sair triste dele. Então, quando que isso se anula? Quando y é igual a x. Então, isso aqui se anula. Para isso aqui se anular é equivalente a dizer que y tem que ser igual aqui a x. Tá? Ou seja, essa propriedade que nós estamos usando aqui é chamada de propriedade do produto nulo. Tá? Propriedade do produto nulo. Ou se o mais voltando já se eu fizesse também o x zero. Como é que é? Você usou o x e o y igual a 0, certo? É, por uma razão, que é mais fácil. Mais fácil, né? Você tira aqui x é 0 e substitui aqui. Agora, se você fizer o contrário, fica muito complicado. Tá? Sempre a gente tem que buscar uma solução mais fácil. Né? Mas entender isso aqui? Enxergar a questão da... Por que que a gente... Se você cai numa situação assim, ó, você tem que a derivada em x é dada por isso daqui, ó. E a derivada em y é dada por isso daqui. Aí. Qual que é o sistema que eu tenho que trabalhar? Eu vou trabalhar com um sistema que contém exponenciais? Não vou fazer isso. Eu sei que isso aqui não se anula, isso aqui não se anula, então a esperança está aqui. Não é? Então eu tenho o sistema equivalente, vai ser x menos y igual a 0, x mais y igual a quem? Igual a 0. Ah, mas isso aqui a gente sabe. Né? Aí eu recaí num sistema altamente linear. Tá? Então tomar cuidado com essas coisinhas aí. Então, observe o seguinte, de novo. Dada uma função, tudo isso que eu estou fazendo vale para funções de 3 ou mais variáveis. A gente está construindo as coisas para e igual a 2, mas isso pode ser facilmente estendido. Tá? Dada uma função de classe C1 e alguma perto de L2, né? Então,
você escolhe um ponto. Veja bem, dá uma F de classe C1 em alguma dela da empresa. Tá? E você escolhe um ponto que seja um extremo. Extremo local. O que significa essas duas frases? Dizer que ela é de classe C1 significa que ela tem derivadas contínuas. Se fosse de classe C2, que derivada até primeira ordem. Se fosse de classe C2, todas as derivadas até segunda ordem contínuas. Se fosse de classe C3, todas as derivadas até a ordem 3 o quê? Contínuas. E assim por diante. Tá certo? Então, exija que a f seja de classe C1 e pense no extremo local da função. Se essas duas coisas acontecem, o que eu ganho de presente? O gradiente nesse ponto escolhido. Vale a recíproca? Não, nem sempre. Quando eu pergunto se vale a recíproca, é o seguinte: se o gradiente se anula, então o ponto é extremo local? Nem sempre. Nem sempre. Tá? O que é fácil de provar é que, se ele é extremo local, ele anula as derivadas de primeira ordem. Ou anula o gradiente que é puramente equivalente. Tá? Ok, gente? Então, o que a gente vai fazer na próxima aula agora é classificar os pontos críticos. Aprender a classificar. Tá? Dizer quem é máximo e quem é mínimo. Aí amanhã a gente faz isso.